Boa noite, gente. A paz a todos. Gente, que alegria poder conhecê-los pessoalmente. Muito nervoso. Vocês estão aqui. Isso já faz parte do histórico ministerial dos senhores. Literalmente eu estou tremendo. Porque o lugar é tremendo, né? Meu coração está em ações de graça por servir a vocês. Servir ao coração da igreja é um privilégio, Quanto mais a geografia que vocês foram plantados. Fica aqui minha palavra de gratidão. Pastor Diego, obrigado por Deus ter colocado no teu coração e você estava sensível. Obrigado por confiar, obrigado. Pastora Tati, muito obrigado. Pastora Márcia, Apóstolo Ezequiel, eu acho que vocês têm um gabinete para fazer. A secretária vai passar para os senhores. Aconteceu agora e vocês têm que resolver. A minha neguinha estaria comigo, mas a gente trata de endometriose. E de uns dias para cá as dores aumentaram. Pregar não é o meu ministério, pregar também como pastorear não é o meu ministério. Meu ministério tem 1,58 m. Meu ministério é a Natália, minha esposa. Enquanto eu exerço o meu ministério em cuidar dela, eu estou autorizado a pregar e a pastorear. A grandeza do meu ministério tem 1,59 m. Ela gosta do 9, né? Sou casado com uma negona desse tamanho. Então deixa um beijo a vocês e um abraço daquela que por certo queria muito estar aqui, mas a versão masculina dela veio e a minha versão feminina ficou em casa. Obrigado, gente, pelo carinho, obrigado pela confiança. Que os céus continuem recompensando a vocês. Evangelho escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas. Capítulo 15. A partir do versículo 11, Lucas 15, a partir do versículo 11, e diz: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Ele repartiu entre eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. E chegou-se a um homem daquela terra, o qual mandou para um dos seus campos apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai
Tenho abundância de pão e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, moveu de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de que me chame mais de filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e pondo-lhe um anel na mão, as alparcas nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos, alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se muito. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou-se perto da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos servos e perguntou: O que é isso aí? Ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. Saindo o pai, insistia com ele, mas ele respondeu e disse ao pai: Que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi um mandamento seu, nunca me deste um cabrito para alegrar-me como os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo a gente se alegrar e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se lhe perdido e foi achado. Amém. Amém. Sabe, a expressão é muito assertiva da referência que temos desse indivíduo que está absolutamente desequilibrado por alguma coisa que falta-nos a informação devida. Chamá-lo de moço no texto é dar-lhe uma referência de um processo que ele se encontra. Moço é neos, é aquele que recentemente acabou de nascer. E recentemente acabou de nascer não é pelo fato de uma possível dor de parto de sua mãe, mas é no ponto de vista do processo da vida. É como se nos dissesse: este está num processo de maturidade. Por isso, o frisar de que ele era moço, para que isso se torne como luz numa obscuridade da falta de entendimento do que seja. Ele é aquele que se encontra no processo para chegar a um nível de maturação. É aquele que acabou de nascer. E acabar de nascer não é um ponto possivelmente final ou continuativo, é simplesmente é o que estar no processo para. Ele, no meio desse processo, dorme e acorda de um jeito que a gente percebe um nível de desequilíbrio. Ele tem livre acesso ao Pai. E parece que ele faz valer esse acesso único, não há nada que, de certa forma, por ele ser quem é, não tendo a maturidade que se esperava que ele tivesse, ele simplesmente nesse acesso faz valer a título de auto-beneficiar. Ele vai se aproximando do Pai de maneira muito rude, de maneira, uma expressão muito pesada, vindo de quem está vindo.
é como uma afronta para o pai. Ele está desequilibrado, a gente não tem uma palavra que defina de maneira dissecada a razão pela qual ele é impulsionado a isso, mas ele vai mostrar por aquilo que ele vai exigir, o nível de consciência que se tem. Ele vai dizer para o pai: dai-me a parte dos bens que me pertencem. Esse é um nível de consciência, ainda que no processo de maturidade. Ele tem consciência de que ele, em alguma coisa que dentro disso eu sou dono. Eu não sei a dimensão, eu não sei a título de valores. A consciência é que alguma coisa aqui é minha. Isso é um ponto único. Ele está desequilibrado, mas ele continua tendo uma consciência, que é uma consciência que foi bem nutrida desde o princípio da relação paterna, onde o pai, ao se relacionar com o filho, mostra o quanto aquilo tudo é dele. Na cabeça dele está muito bem resolvido sobre o que lhe pertence. Ele não sabe o quê. Ele sabe que o pai sabe. Então, a partir do que o pai sabe, ele vai fazer exigência ao pai. Me dá aí a parte. Ele usa essa expressão: dai-me a parte dos bens. Diga bens. Bens ezoia. Vem da expressão ezoia. Ezoia é dinheiro. Ele está dizendo: eu sei que no meio dessa grana toda tem uma parte de um valor aí que é meu. Então, me dá aí a parte dos bens que me pertence. O pai, a gente não encontra, mas julgamos pelo fato do coração do pai receber uma fala do filho, uma frustração, mas me incomoda demais um pai quieto ao ver o filho desequilibrado fazendo uma exigência onde se julga merecer aquilo que é dele, mas ele não está no ponto para receber. Esse pai que não faz nenhum tipo de argumento, colocando o filho sentado, chamando de repente, quem sabe todos da família, tentando entender a razão pela qual o filho se reporta a ele de maneira tão definitiva. Não há uma conversa do pai a fim de tentar entender que coração do filho é esse. Não há falta de educação do pai, não há ausência do pai. Ele simplesmente acorda com isso no coração: eu quero, tem coisa aqui que é minha, eu quero. Ele vai até o pai e pede. O silêncio do pai me incomoda. Mas a ação do pai, você não vê o pai querendo sentar à mesa, servindo um café, ainda que fará vontade do imaturo, desequilibrado, porém eu quero entender você. Simplesmente a ação do pai me acomoda de certo ponto, de olhar para ele e entender que ele conhece mais do filho do que eu, tentando entender a postura dele como pai. Ele vai repartir entre eles, aquele que nem ali está, faz parte da repartição. Ele vai repartir entre eles, grita fazenda, diga fazenda. Mas o filho pediu bens, ezoia, dinheiro. Mas o pai vai repartir a fazenda, diga fazenda. Fazenda vem de bios.
Bill, vida. Quando chega a parte que ele julga ser dele, porque na cabeça dele o pai tem a dimensão exata do que me pertence, por isso que eu o peço, tudo que o pai me dará em mãos, eu julgo ser a conclusão do que me pertence. Tudo que vem às mãos desse filho, vindo da mão do pai, é justamente aquilo que ele pediu, bens. Mas o pai conhece o filho que tem. Na cabeça do filho que está em mãos é bens, mas o que o pai repartiu é fazenda. O filho pede dinheiro e o pai dá vida. E repartiu entre eles a fazenda, e ele pega aquilo que na cabeça dele é os bens que lhe pertencem. A permanência dele ainda se dá por alguns dias na casa do pai, mas com o passar do tempo, uma vez tendo aquilo que eu exigir do pai, o pai uma vez me deu, qual é a razão do significado de permanecer no ambiente paterno? O que me leva a fazer desse lugar ainda um lugar que tem a sua significância profunda dentro de mim? Quando o meu trânsito pela casa paterna se dá em um período da vida em que eu julgo ser maduro o suficiente para ter do pai aquilo que eu julgo ser meu, depois que o pai me entrega, eu vou ficar fazendo o que aqui dentro? O texto vai dizer para nós que passando alguns dias, depois que se tem o que queria, não tem mais razão de ficar da onde veio o que se tem. Parece que eu faço da casa paterna a minha oportunidade de apenas ter o que eu julgo ser meu. Eu faço dessa minha relação com o pai uma relação de troca constante. Eu olho para esse pai como um pai fornecedor absoluto daquilo que vai suprir as minhas necessidades. Eu me distancio do pai quando eu olho para o pai vendo como apenas aquele que provê, e tendo uma vez a providência, eu me volto contra o provedor, porque eu nunca o conheci como provedor, não provendo. A minha relação com o pai se dá com uma mesa onde não há café, há troca de favores. Eu fico aonde eu quero ficar até conseguir o que eu julgo ser meu. E depois que se tem, para que continuar? Porque enquanto eu estou na casa paterna, eu tenho limites do pai. Ainda que eu tenho o que eu não estou maduro para ter. E aí eu tenho que dormir com esse barulho na minha cabeça, ninguém eu acho que vai conseguir resolver dentro de mim. Um pai que conhece o nível de imaturidade de um filho, consegue ainda satisfazer os seus desejos, entregando para ele aquilo que ele julga ter preparado para receber, sabendo que o mesmo depois de adquirir, não fará mais do lugar o significado exato para ele permanecer. Parece que esse pai, ao primeiro olhar, está mais desequilibrado do que o filho. Pelo contrário, o pai conhece o suficiente para satisfazer os seus desejos, sabendo que você não tem maturidade para receber, mesmo assim ele te entrega, para ver até quanto tempo você dura aqui dentro, para que você, como eu, entendamos depois que a gente some desse lugar, pelo menos pese que eu estava aqui só para ter, me distanciando de quem ele queria que eu fosse. Eu perco a presença do pai quando eu faço dele simplesmente aquele que tem o que eu julgo ser meu. Não tem como, ele vai
Juntar tudo, diga juntou tudo. Diga mais alto, juntou tudo. A expressão aqui conota a ideia de que ele junta tudo no ponto de vista do que o pai deu. Mas a ideia aqui de juntar tudo é tirar todo tipo de lembrança. Juntar tudo é juntar tudo aquilo que quando eu for embora, o pai não vai lembrar de mim mais. Eu vou arrancar o quadro que ao olhar ele vai lembrar de mim. Eu vou arrancar a soleira do meu quarto, porque se ele ver ele vai lembrar de mim. Eu vou dar um jeito até de tirar esse cheiro de perfume meu, porque ele vai sentir o cheiro e vai lembrar de mim. Como se o pai lembrasse de você por aquilo que você gerou. Como se o pai lembrasse de você por aquilo que você pregou, por aquilo que você pintou, por aquilo que você levantou, por aquilo que você arquitetou, por aquilo que você produziu. Você é quem é para o teu pai, mesmo levando todo tipo de lembranças. E tirou tudo, cor, coisa, tudo aquilo que possivelmente, para onde eu vou, se isso aqui permanecer, ele vai olhar, vai lembrar e vai vir atrás de mim. Eu não quero que ele venha atrás de mim. Como se o pai se desse o trabalho de ir atrás de um filho rebelde. Juntou tudo e partiu. Partiu para onde? Partiu para uma terra. Que terra é essa? Não se tem referência da terra. A única palavra que nos resta para a gente debruçar aqui é a distância, longínqua. Longínqua não é o nome da padaria de esquina. Longínqua não é o nome do hipermercado no meio da cidade. Longínqua não é a praça onde eles se encontram. Longínqua é longe demais da casa do Pai. Mas o que eu preciso entender é que se as minhas decisões comprometer por sequer um passo fora do limite da casa paterna, eu já fui longe demais. Vou repetir a você. Se as minhas decisões dentro da casa do Pai comprometer a minha permanência, um passo sequer que eu dou fora, eu já fui longe demais. Terra longínqua é onde eu vou parar depois do primeiro passo, quando eu viro as costas para a casa do Pai. Quando esse lugar que estava investindo em mim, para que eu amadurecesse o suficiente, perde a significância, e eu me julgo maduro, adulto. Entenda que em fase de crescimento não se toma decisões. Em fase de crescimento ninguém está autorizado a decidir nada. Não cabe quem está crescendo decidir coisa alguma. Ele está sujeito à decisão do maduro. Ele não está maduro para decidir o suficiente. Mas ele acorda dizendo: eu estou maduro, quando não está. Quando eu olho e me vejo no direito de ter aquilo que é meu, e pelo fato de ser meu, eu quero antecipar algumas coisas fora do tempo estabelecido. Todas as vezes que algumas coisas vêm às minhas mãos fora do tempo, a minha permanência no tempo da casa do Pai dura pouco. Ninguém consegue ficar muito tempo na casa do Pai depois que, uma vez entrando, adquiriu o que queria, porque simplesmente fez daquele seu momento de nascedouro, de pequenos passos, de ouvir, de ser disciplinado, de ouvir direções. E aí num dado momento da vida eu acordo dizendo: e alguma coisa que é minha, eu quero. Por mais que me desconforte, o Pai vai dar. Vai dar sabendo, vai durar tão pouco aqui dentro, porque Ele acha
que é capaz de administrar coisas de adulto em fase de crescimento. Ele vai decidir ir embora da casa. Tenta entender como que ele vai administrar uma coisa lá fora, se aqui dentro ele foi incapaz de administrar. O que adianta receber o que você julga ser seu aqui dentro, e você se acha o suficiente de ir embora e tentar administrar coisas que você recebeu aqui, onde aqui deveria ser desenvolvido, aqui deveria ter crescimento, aqui deveria ter, aqui, não lá onde? Longe. E aí me desculpa. Que a gente vive hoje um contexto de geração como essa, desequilibrada o suficiente, em pleno processo de maturação, que já obteve aquilo que julgava ser o direito dela fora do tempo, em lugares tão distantes, esperando que o pastor vá atrás. Se nem você consegue dar um ponto de referência de onde você foi, você quer que as pessoas te achem. Nem a Bíblia faz questão de dar um nome específico para que haja o encontro, quem sabe, do irmão mais velho, do grupo de visita, sei lá o quê. Não porque deveriam vir, deveriam como? Se nem você sabe onde você foi parar. Terras desconhecidas por nós, quando tomamos decisões que comprometem a casa da nossa identidade. Ele vai parar numa terra longínqua. Esse é o indivíduo que se julga ser tão maduro e está administrando. Administrando o quê? Bens. Porque foi isso que ele pediu. Mas não foi isso que o pai deu. Se eu der dinheiro, eu perco ele. Eu não vou atrás. E repartiu entre ele. Aqui a expressão repartir tem tantas vertentes. Uma delas é tirar um pedaço e pôr num saco. Quando o dinheiro acabar, porque você não vai saber administrar bens, mas a bio, você não tem gerência. Ele vai gastar tudo. Gastar tudo. Gastar tudo. Tudo. Não sobrou-lhe nada. Se eu colocasse de cabeça para baixo e sacudisse, não caía uma moeda. Aí eu não tenho outra explicação. Eu acredito nesse Deus aqui. Estou bebendo água, estou nervoso. Eu creio nesse Deus que espera pontualmente a minha falta de administração com os bens da minha exigência, para logo depois que não sobrar absolutamente nada, Ele me surpreenda com uma fome. Essa fome não podia ter chego uma semana antes. Essa fome não poderia chegar 2 dias antes. Essa fome chega justamente um dia depois que acabou tudo. Eu creio num Deus que sabe como me trazer de volta. O que o protegeu no caminho do desconhecido foi Abiú. O que o guardou no processo daquele que esbanja, porque daí vem a palavra pródigo, foi Abiú. O que fez com que ele não tivesse medo de chegar a um desconhecido qualquer andando na rua foi Abiú. O que manteve ele com vida no meio à fome foi Abiú. Porque quando o Ezoe acaba, Abiú permanece.
Eu não posso olhar para aquilo que não tenho mais. Eu estou vivendo a partir de agora uma fome que me carcome por dentro. Bom, se eu não souber administrar bens, eu vou saber administrar crise. É a única maneira de fazer com que esse moço aqui fosse parar num lugar. E é isso que acontece, ele encontra com um homem que nunca viu na vida. E pede socorro. Porque ele está com fome. E aqui eu tenho as minhas desconfianças. Eu estou num altar de uma igreja teológica. Eu tenho as minhas desconfianças. Eu desconfio se essa fome foi na cidade inteira mesmo. Porque ele encontra com um homem, o homem tem porcos, tem campos. Esse homem não passa fome. Porque quando a fome chegar, ele vai matar um porco para comer. Fica a pulga aí atrás da tua orelha. Estou padecendo necessidade. A expressão aqui de padecer necessidade é a ausência do que eu tinha. Agora eu tinha. Agora que eu tinha. E um segundo depois do agora eu não tenho mais. É justamente agora que a fome chegou. Que fome é essa que foi programada, estabelecida? Foi enviada na hora certa. Se chegasse 2 dias antes, ele poderia, quem sabe, guardar alguma coisa. E o cenário não está legal, eu vou guardar, porque não. Parece que Deus vai dando corda. E a sensação que a gente tem é que, de fato, Ele nos perdeu. Porque não tem como olhar para trás, se eu não sei onde estou, para onde volto. E se sujeita ao que esse desconhecido, de uma terra desconhecida, envia para um campo desconhecido, para dentro de um chiqueiro desconhecido. Olha onde que ele vai parar. Agora mesmo, ele estava dentro da casa do pai. E poucos dias depois, ele decide ir embora. Depois de anos, ele vai parar dentro de um chiqueiro. Eu, quando tinha meus 7, 8 anos, eu passei por lá. Eu cuidava de porco. Passava um tempo no chiqueiro, limpando o coxinho. Tem gente aqui que não sabe o que é farelinho. Farelinho a gente misturava com as comidas que a gente pedia nas casas. Ou ia no mercadinho, pegava as frutas velhas, jogava tudo e misturava com farelo com a mão. Não adianta tomar banho, o cheiro fica dentro. Eu nunca senti que estava fedendo. E toma ali perfume, toma ali banho. Ô Belo, você está fedendo. Não estou não. Porque acostuma. Acostuma. Acostumou com cheiro, com cuidado. Os porcos passaram a ser a relação dele. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, a minha avó, ela olhou para mim e disse assim, minha avó e meu avô me chamavam de Belinho. Vem cá, Belinho. O dia que vovó lhe der farelo para comer, reveja com quem você está andando. Passou-se 2 anos, servindo a mesa, coisa de vó, todo mundo sentado, aí veio, serviu todo mundo, quando chegou a minha vez, colocou um prato de farelo na mesa. Minha mãe olhou para minha avó e falou, que é isso, Dina? Minha avó, filho é teu, mas o neto é meu. Ah, essa época podia voltar. Vó bate, vó não bate, mas quando bate é uma vez só. Uma vez só. Minha mãe na cozinha, eu com 14 anos. Minha mãe, Rafael, eu da sala, que é? Qual o problema do que é? Que é? Que é? Eu xinguei? Não.
Desrespeitei? Não, minha avó usava uns anéis de marca-cita. Os novos fizeram assim, marca o quê? Marca-cita. Minha avó virou a mão na minha boca, que as pedras de marca-cita. Eu vou. A senhora me bateu, porque com mãe não se grita, mãe se atende. Oh, tempo bom. Sabe? Ele está ali, cuidando de porco, e de repente, eu caminho para a minha conclusão. O cenário é de fome, diga fome, mas a expressão de desejo. O cenário é de fome, mas a expressão é desejo. No meio do chiqueiro, a Bíblia diz, e sentiu desejo. Desejo, alguém vai dizer que é vontade da alma. Desejo. Quando ele vê os porcos comendo, ele sente desejo de encher, diga encher, o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ele olha para si e percebe que tem um buraco dentro dele. Ele percebe o vazio do estômago. E uma vez olhando o que o porco está comendo, ele diz assim, a si, isso, por pior que seja, me fará bem o suficiente para encher o vazio que eu carrego. Aí sabe o que você encontra no texto? Ninguém lhe dava nada. Ninguém é asepsia de ninguém. Mas o ninguém aqui é alguém presente. Ele cuida dos porcos dentro do chiqueiro. Tem alguém fora do chiqueiro que administra o chiqueiro. Ele de dentro deseja, se reporta posse, e alguém do lado de fora diz, não. Que não. Que não, educador. Que não, que desmonta. Bendito seja esse não. Um não que me torna flexível. Um não que me faz humano. Um não que me mostra a realidade. Que faz com que o mau cheiro volte às minhas narinas. Um não que tira essa sensação de que é normal eu estar aqui no meio dos porcos. É uma negativa que gera um positivo na vida dele. É um não que retira essa roupagem de engano e eu me vejo quem de fato eu sou. É um não que aflora a bio dentro de mim. Porque a partir desse não que o texto diz, e caindo em si, cair em si é mergulhar para dentro, é ver quem eu sou, da onde vim, o que me tornei, o que perdi. A maior perda dele não foi gastar os bens, a maior perda dele foi, depois de ter os bens, ter virado as costas para o pai. Caindo em si, um mergulho para dentro. E quando ele mergulha para dentro, ele percebe a bio. Porque você não vê ele falando com tanta repetição do pai. Oh. E caindo em si disse, pai, bio,
Quantos jornaleiros comem pão do Pai? Bio. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Bio. Aquilo começa a encher o vazio. É um não. É como se Deus dissesse para alguém: eu prefiro ver você com fome, mas manter a tua identidade, do que ver você cheio daquilo que o porco está comendo. Eu prefiro te dar um não, mas te manter, do que te dar um sim. Foi por isso que você não passou no Enem, porque se você passasse, você sairia daqui. Você ia fora do Rio, você ia morar dentro de uma repartição, de uma república, dentro de um quarto com 5, com 4, com 10, o que seja. Deus iria te perder. Ele preferiu você chorar no quarto, dizer que você estudou a beça e não passou, mas você está aqui, domingo de manhã, domingo à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o que seja. A Bíblia é que importa. Levantar-me-ei, é apenas um ensaio. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, os jornaleiros. Que interessante, ele lembrou dos jornaleiros. É porque essa é a relação que ele precisava se resolver com o pai. É porque por jornaleiros o pai dele é patrão, mas não falta pão. Então, pelo que eu fiz, eu perdi o meu pai, sou jornaleiro e continuo comendo pão que vem da mão do pai. Então, ensaiei. Interessante que para liberar ele para comer bolota de porco, tem alguém que diz não, mas não impede ele de sair do chiqueiro e voltar. Vou falar de novo. Tem alguém que sobre o que o porco está comendo disse não, não vai comer. Não vai. Não. Então vou levantar e vou embora. O mesmo que disse não é o mesmo que não impede de sair. Se ele fosse embora, quem ia cuidar do porco? E tem gente que vive assim. E se eu voltar? Como é que isso aqui vai se dar? Parece que aquele lugar a gente acostumou e passou a ser o certo. Até o dia do não. A gente mergulha, salta. Levantar-me-ei. Ninguém foi atrás. Ninguém bateu na parede do chiqueiro. Não. Precisa. Filho, volta. Filho, volta. Filho, volta. Se arrebenta, mas volta. Perde tudo, mas não perde a bio. Não perde a bio. E ele vem. Sabe o que eu acho muito interessante aqui? Acho não, tenho certeza. Achar é a mãe de todos os erros. Eu tenho certeza. Em momento algum ele disse que vai voltar para a casa do pai. Porque ele consertou-se dentro dele. E quando você vê a postura do que ficou, quem mais entende quem é o pai dentro da casa que ele abandonou, é o que foi do que aquele que ficou, mas nunca fez do pai o que deveria ser. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas e a casa? A casa é consequência. Mas e os consequência. Mas e a providência? Consequência. Onde você vai dormir? Consequência. O que você vai comer? Consequência. Eu quero voltar para o pai. Quando ele está vindo, o pai está na janela e vê. Culturalmente isso aqui é complicado de entender, porque ele, como o velho, não pode correr, não é bem visto na comunidade que está.
Ele não pode correr, mas ele corre. Ele corre e quebra a ideia do que é maturidade no contexto cristão. Quando lá fora a maturidade é caminhar, correr e voar. Sim ou não? Aqui dentro não. Aqui dentro subirão como asas de águia. Você começa voando. Você vai longe. Você não para olhar nada. Passa por cima de tudo. Não tem tempo. Só que chega um tempo que as asas são cortadas e as pernas surgem. Correrão. Termina, caminharão. A roupa do profeta e a roupa do pastor é a mesma. A única coisa que diferencia é o cinto. O pastor não tem cinto. É a roupa que faz com que ele ande. O pastor não tem pressa. Bora, pastor, faz. Não tem pressa. Agora o profeta ele tem que levantar a roupa, amarra um cinto, porque vira e mexe ele tem que sair correndo do lugar. Agora isso aqui, ele tem que correr. O maior prejudicado nessa história é o filho, se ele deixar que ele venha, sem que ele corra, sem que ele beije. Porque ele agiu de maneira errada, no ponto de vista da família. É a única forma de quebrar o conceito de todos que vão olhar para ele com mais olhos. É o pai correndo, abraçando e o beijando. Só pelo fato dele ter decidido voltar para o pai, não importava mais todo aquele programa de fala, de arrependimento. Tanto que você percebe na leitura que o pai pouco faz caso disso. Ele vai falando, pequei, não sei o que, o céu e terra perante, tijam na ele, não sei o que. Simplesmente o pai olha para o servo e diz, vai lá pegar. Porque na cabeça dele ele acha que eu dei tudo. Na cabeça dele, ele acha que eu dei tudo. Qual é o conceito de tudo dele? É o que eu desse na mão. Isso tudo é aí. Então ele foi embora achando que tudo estava. Mas o pai não deu tudo. Não deu não? Não. Pega a roupa, veste. Pega a sandália, calça. Pega o anel, põe no dedo. O bezerro cevado, há controvérsias. O bezerro cevado aqui, há uma ideia de que quando ele foi, o pai pega o bezerro e começa a cevar. O tempo de abater é com 7 anos. Subentende que? Fala a verdade, dá para engordar em 3, 7, 5, 4, 2 anos? Sim ou não? Sim ou não? Dá para emagrecer em 2, 3, 4, 7 anos? Sim ou não? Dá. Quando ele retorna, a roupa coube. A sandália, como eu dizia quando era bem pequeno, cabeu. E o anel coube. Como que alguém que fica tanto tempo lá fora, a roupa aqui dentro ainda cabe? A sandália ainda coube. E o anel ainda ficou certinho. É para que esse, quando voltar, entenda. Nem tudo o pai te deu. O pai deixou guardado aqui pelo menos 3 peças para que você recomece a sua vida de novo. Uma roupa que é sua. Uma sandália que sempre foi sua. E um anel que sempre foi seu. Agora entenda essa verdade. Uma vez que você se veste, calça e coloca um anel, entenda. Você pode ter passado o tempo que for lá fora. Pode ter gasto tudo que você gastou. Com o mesmo tamanho que você foi. O mesmo tamanho que você foi. É o mesmo tamanho que você volta. Porque você só vai conseguir se desenvolver aqui dentro. Não há desenvolvimento fora da casa
do Pai. Não, mas não se preocupe com os mais velhos. Eles vão aprender com o tempo. Os mais velhos aqui, do irmão mais velho. A expressão dele parece que se tornou cultura teológica no nosso meio, quando diz que ele gastou com meretrizes. Essa ideia de gastar com meretrizes vem do mais velho. Aí eu fico me perguntando com os meus botões, como que o mais velho sabia dessas meretrizes? Como que ele sabia que nesse caminho tem meretriz para se gastar dinheiro? Sabe o que você precisa fazer? Cair em si. E entender que o seu lugar não é onde você está. Por mais que o ambiente tente te segurar o suficiente, mas tem vida do Pai aí dentro. Tem vida do Pai aí dentro de você. Ele te botou atrás de uma porta que você queria, Ele te deu a promoção que você queria, e tudo que você foi pedindo, Ele foi fazendo. Ele sabia que você ia chegar nesse nível, tendo tudo e não tendo nada, porque tudo aqui não é o que você queria, tudo aqui é quem Ele é. Tudo nunca foi a porta, tudo nunca foi o carro, tudo nunca foi o dinheiro, tudo foi a presença dEle, que foi com tudo que você achava que queria. E quando a gente perde tudo e continua com tudo, é nessa hora que aflora quem verdadeiramente eu sou. Porque ele não precisa gritar que é filho, é só ele ter consciência que tem um pai. Não porque eu sou filho, não, é só ele dizer, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Você tem pai. Existe vida do Pai aí dentro. Até quando você vai ficar tão inflexível, tão enrijecido para momentos da igreja local como esse? Deus mais uma vez fala ao seu coração sobre sua identidade, sobre o território que você pisa, sobre o lugar que você saiu, sobre decisões equivocadas que você tomou. Olha onde você chegou. Olha o nível que você está. E não adianta que você pode tomar o banho que for, fazer a maquiagem que for, se travestir do jeito que você quiser, que aí dentro tem algo que pulsa, que te arrepia. E você que está longe há tanto tempo, só entrou por essas portas, não foi porque você apenas recebeu um convite, sentiu no coração de vir. Não, tem algo aí dentro que te liga com o Pai. E você tem saudade, é inevitável, não negue isso para você. O maior presente que você se dá essa noite é você caindo em si. E o que pouco importa é voltar para casa. O que mais vale é voltar para o Pai. A entrada na casa é consequência, porque onde houve o encontro, não houve o encontro dentro da casa, houve o encontro fora da casa. É como o Pai dizendo, eu sei como te encontrar. Eu sei como te preparar no caminho para depois você entrar na casa. Eu sei como cuidar do teu coração o suficiente, porque você vai ouvir coisas lá dentro que eles não vão entender nunca. Mas eu vim aqui fora, te pego pela mão e a gente entra junto. Eu sou o respaldo que você precisa, eu sou o guarda que você precisa, eu sou aquele que protege o que você precisa, eu sou quem você precisa. Você teria coragem de levantar do seu lugar? Eu não vejo outro lugar melhor para começarmos tudo de novo do que o altar. Não tem outro lugar para começarmos tudo de novo do que o altar. O altar. Eu respeito demais esse lugar. Está na hora de você não só cair, mas ter uma atitude de levantar. Levantar-me-ei. Aqui na frente, aqui tem roupa, aqui tem anel e aqui tem sandália.
Aqui tem sandália, aqui tem roupa, está tudo aqui, ó, roupa, anel, sandália. Você tem coragem de vir buscar? Se submeter a ser vestido de novo pelo Pai, ser calçado de novo pelo Pai. Você se submete a entregar sua mão para Ele botar uma aliança, a aliança que sempre foi sua, não é uma nova, não é uma produção nova, não, sempre guardei comigo para quando chegasse esse dia. Às vezes a gente se preocupa se todos da casa vão festejar, e a gente perde a referência a quem mais está vivendo uma expectativa com o meu retorno. É um pai que deixou o bezerro cevando. Daqui a pouco ele volta. Você dá alegria para o pai? Sim. Mas a sua vida muda quando você decide se lançar. E sobre entrar na casa, isso é um assunto que vocês conversam depois, você e papai. Tem coragem de vir para cá? Posso esperar você? Esse lugar está preparado para te abraçar, para cuidar, para te dar colo, para te beijar, te levantar, para caminhar com você. Você consegue? Ah, Rafael, está todo mundo sentado, eu estou meio com vergonha de ficar em pé. Não, a gente fica em pé por você também. Fica tranquilo, não tem problema. Pronto, agora você consegue sair meio que não chamando tanta atenção. Ou se você tiver com muita dificuldade, diga para o seu irmão, me leva lá. Me leva lá. Você consegue me levar? Porque ninguém vai saber se é você ou se é eu. Aqui está. Aqui está. E aí você me leva, porque aí ninguém vai saber se é você ou se é eu. A gente vai junto. Eu me submeto também, vamos lá. Vamos lá. Começar tudo de novo. No lugar certo, da maneira certa. Aqui está. Está. Mais alguém? Eu acho que tem. Eu devolvo o microfone. Tem alguém do seu lado só precisando de um empurrãozinho, de um aperto de mão, ou de um abraço. Ela está vindo? Ela está vindo? Oh, meu Deus do céu. Que te ama, tudo que eu quero é estar perto de ti.
mortos. Sopra dentro desta casa. Nos teus braços dos quatro cantos. Quero descansar. Onde houver a morte, receba vida agora. Tu és a minha herança, meu Pai. Glória a Faça Deus. da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Vida do Pai, cheio do Pai, transbordando do Pai, guiado pelo Pai, direcionado pelo Pai, sarado pelo Pai, abraçado pelo Pai, restaurado pelo Pai, a presença do Pai, Paizinho querido, nós estamos no teu altar. Nós reconhecemos as falhas. Nós reconhecemos o que erramos. Nós reconhecemos as atitudes que tomamos, que fez com que fôssemos para onde estávamos. Mas nós estamos aqui, ó Pai, no teu altar, decidindo começar tudo de novo. Nos veste de novo, nos calce outra vez, ponha no nosso dedo a aliança que tínhamos, lava-nos, restaura-nos, glorifica o teu nome de Pai em nós. Nos cobre com teu precioso sangue, que o nosso nome esteja aí em teu livro. Livra-nos, esconde-nos de toda e qualquer investida do mal. Leve a nossa mente cativa ao trono da tua graça. Brinda o nosso coração, que só quem tem acesso seja a tua presença. Nós nos sujeitamos ao teu colo, ao teu abraço, a tua voz, a tua presença. Nós não queremos outra coisa a não ser o Senhor